A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à lição 3 na classe de juvenis, As Filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. Eu sou o professor Denis Pereira, é um prazer recebê-los aqui. Sou o presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. Servimos a Deus aqui nesta cidade. Quem acompanha as nossas redes sociais viu o que aconteceu no último domingo. Se você não acompanhou, dá uma olhada, @Denis Pereira Oficial, dá uma olhada lá no Instagram. Estamos muito gratos a Deus pelo que vivemos neste último final de semana. E aqui, semanalmente, estamos ajudando as pré-aulas das classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é sempre muito importante para nós. Clica também aí no valeu, clica no valeu e nos ajude a construir cada vez mais conteúdo para ajudar os irmãos, tá certo? E torne-se membro, em breve teremos conteúdos exclusivos para membros aqui do canal também. Pegue sua Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Enquanto eu vou aqui, modificando a tela aqui para mostrar a revista para vocês, eu quero lembrar que nós temos aqui no canal, nós temos aqui abaixo na descrição 3 links muito importantes. Você tem aí um link que é o link do meu WhatsApp. Será um prazer atender os irmãos, pregações, enfim, acampamentos, eventos em geral. Estamos atendendo na igreja, será um prazer ministrar-lhes a palavra de Deus. Você tem um outro link aí também que é para grupos de professores no WhatsApp. Isso mesmo, temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Olha que benção. E você pode fazer parte de um destes grupos também. É só clicar ali e me falar qual a classe que você trabalha e eu lhe incluo na classe correspondente. Você tem aí também um link que é para baixar materiais, slides, comentários e muito mais. Aí tudo gratuito, tá certo? Dá uma olhada nesses links, estão aí para ajudá-los. Muito bem, já estamos aqui com a nossa revista As Filhas de Zelofeade, o pedido que mudou a história. O texto aqui em destaque está aqui, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, não basta pedir, é aquilo que eu sempre falo, é aquilo que eu sempre ensino, não é? Não é só o pedido, é a motivação, é o porquê, é o para quê, é o objetivo, é o foco daquilo que nós estamos fazendo, tá? O texto bíblico em classe está em Números 27, de 1 a 11, e é sobre isso que nós vamos falar aqui na nossa aula de hoje. A minha ideia aqui é ajudá-los a aplicar essa lição. Qual a aplicação dessa lição para os nossos alunos, no caso aí os nossos adolescentes? Como que eles vão aplicar esta lição, o conteúdo dela no dia a dia, nas suas vidas? É disso que se trata, por isso é muito importante você sempre ficar aí com um lápis, uma caneta para fazer aí as anotações daquilo que nós vamos aqui falar, que não está obviamente aqui na lição, mas é claro que está fundamentado nela e na palavra de Deus. Tópico 1. Quem são as filhas de Zelofeade? Não tem muito aqui o que dizer, está escrito aqui, tá? Zelofeade, filho de Éfer, era descendente da família de José e um pai da tribo de Manassés. Esse homem tinha 5 filhas e nenhum filho, tá? E Zelofeade morreu logo após a saída do povo do Egito, ali no período ali da peregrinação, tá? E aí, de acordo com a lei vigente, isso trouxe um problema ali para estas 5 jovens. Trouxe aí uma situação desagradável para estas 5 jovens. E aí, talvez, a pergunta que nós faríamos aqui nesse primeiro tópico é: o que você faz diante de uma situação desagradável? Bora anotar aí? Bora anotar?
o que fazer diante de uma situação desagradável. Você faz o que lhe vem à cabeça? Você toma a primeira atitude sem pensar, de forma precipitada? Nós vamos ver na lição de hoje que diante de uma situação desagradável, diante de uma situação de injustiça, existe sim o que fazer. Tá? Então, muito cuidado quando a gente, assim, diante de uma situação, fala assim, mas não tem o que fazer. Sempre tem o que fazer. E é sempre bom fazer o certo. É sempre bom fazer o certo. Não se combate injustiça com injustiça. Não se combate violência com violência, tá? Então, muito importante isso aqui. Primeira pergunta para você aplicar aí na sala de aula ali, no primeiro tópico, é o que fazer diante de uma situação desagradável, aonde parece não ter saída, tá? O tópico 2, ele vai nos mostrar aqui, nos ensinar como que era aqui o direito à herança, tá? Na cultura hebraica, após a morte do patriarca, a propriedade do falecido era dividida apenas entre os filhos do sexo masculino, reservando ao primogênito 2 vezes mais do que aos demais irmãos. Por quê? Porque as propriedades ficavam sempre em nome dos homens, tá? E por conta disso, essa propriedade sempre ficaria na família, entende? Sempre ficaria na família. Então a propriedade do meu pai passa para o meu nome, do meu nome para os meus filhos. Então vamos supor que é a tribo do meu pai. Então essa propriedade sempre será da nossa tribo. Se a propriedade ela passa para uma mulher, o que vai acontecer? Essa mulher casa com um homem de uma outra tribo, então aquela propriedade que era da minha tribo, ela passaria também para outra tribo, tá entendendo? E aí, com o tempo, isso acabaria fazendo o que com a minha tribo? Empobrecendo a minha tribo. Então, há aí uma intenção de proteger a propriedade das pessoas, tá? Mas acontece aqui esta situação, tá? As mulheres, então, não recebiam propriedades, elas recebiam presentes de seus pais, né? Elas recebiam presentes de seus pais, elas não tinham aí propriedade, elas poderiam receber joias, ou até mesmo cidades, ou até mesmo servas, tá? Mas elas não recebiam aí propriedade, tá? O contexto geral aqui dessa situação, tá? O contexto geral aqui da situação que a gente está lendo, está falando sobre as 5 filhas aí então de Zelofeade. No caso, elas não eram casadas e elas não tinham irmãos, tá? E aí é claro, mas a mulher não tem herança, então, bom, ela não tem herança, mas os homens tinham, né? Então, quando a moça se casava com um rapaz, esse rapaz tinha herança. Então, ela estava sempre protegida ou por seu pai, ou pelo seu marido, ou pelos seus irmãos. Mas no caso de Zelofeade, ele não tinha filhos. Então, suas 5 filhas, elas não eram casadas, não tinham um marido para cuidar delas e também elas não tinham irmãos. Se tivessem, as propriedades ficariam com esse irmão, mas não tinham, tá? Essa aí era a cultura que eles tinham naquele tempo, tá? As mulheres se casavam aí muito novas. Então, nós estamos falando aqui, provavelmente, de 5 órfãs adolescentes, solteiras, desamparadas. Então, assim, realmente uma situação difícil, uma situação bem complicada. É quando, assim, o contexto não favorece, né? Quando o contexto não favorece as pessoas, tá? Mas, novamente, o que nós vamos perceber aqui, tá? É que a injustiça, ela pode acontecer com todas as pessoas de quaisquer idades. Agora, é possível modificar a situação, é possível fazer alguma coisa, tá? Novamente, é como se você estivesse dentro de um labirinto. O que você faria, né? Aqui o professor ele pode perguntar para o adolescente, por exemplo, você já passou por uma situação que você não sabia o que fazer? Você não sabia como resolver, mas você tinha que resolver? E aí você pode, de repente, descobrir algum testemunho, alguma história bem bacana para inspirar aí os seus adolescentes. Ou talvez o próprio professor tenha aí uma história para contar que pode inspirá-los a sempre confiar no Senhor. Sempre confiar no Senhor. Muito bem, está gostando aqui daquilo que nós estamos falando? Fala pra gente nos comentários. Você sabe que seu comentário aparece por aqui ao longo da aula. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não se esqueça de dar like no vídeo e de deixar o seu comentário. Você sabe que é sempre muito
importante para nós. Clica no valeu, tá certo? Torne-se membro do canal também. Bom, tópico 3. Para mim essa lição, esta aula tem uma lição para mim que ela é muito importante aqui, que é o seguinte, tá? Nós estamos aqui então, ó, no tópico 3. Aqui entra o clamor por justiça. Clamor por justiça. Elas estão diante de uma situação sem precedentes, tá? Não havia precedentes para aquela situação. O cenário era extremamente desfavorável. Elas podiam chorar, reclamar, se rebelar, como muitos acabam fazendo em situações como esta, mas contrariamente a isso, elas de maneira respeitosa, com argumentos, de maneira correta, elas foram até Moisés, tá? Até o sacerdote Eleazar e os príncipes, né, os líderes ali de toda a congregação, e elas apresentaram a sua situação às autoridades, pedindo, reivindicando, não é? E fazendo um pedido, ou seja, a atitude delas é ousada, mas respeitosa. A grande lição que nós aprendemos aqui com estas meninas é que é possível se indignar, anote aí, é possível se indignar com uma situação sem se revoltar com as pessoas. Revolta não resolve nada. Agora, a indignação é aquela ação que você toma no caminho da solução. É você olhar uma situação que precisa ser resolvida e você perceber qual é o caminho, quem pode resolver, com quem eu posso falar. Então, humildemente, você procura a solução. Agora, a rebeldia não leva a solução nenhuma, ela só piora o problema, não é? E essa atitude delas levou à alteração do estatuto, está aqui, de direito permanente por ordem do próprio Senhor. Isso mostra que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, tá? Bom, aqui nós temos muito mais que um pedido, né? Cabe aqui destacar o caráter nobre e digno do pedido destas jovens e a maneira como elas souberam pedir. É preciso saber pedir, por isso que Romanos 8:26 diz que nós temos o Espírito que nos ajuda a orar, né? Com aquelas palavras que a gente não pode ser expressas aí em palavras, né? Nós precisamos da ajuda dele porque nós não sabemos orar como convém. Por isso que é preciso ter aí a direção do Espírito Santo, principalmente nestes momentos, tá? Nestes momentos, tá? Elas apresentaram ali diante de Moisés mais do que um pedido, mas uma reivindicação. E elas também estavam movidas por honrar o seu pai. E se tem uma linguagem que Deus entende, é a linguagem da honra. Porque se elas não pudessem herdar nada, o nome de seu pai, o nome de Zelofeade, tinha sido riscado do mapa. O nome dele não seria perpetuado. Mas olha só, Zelofeade foi honrado in memoriam, depois de sua morte, por suas filhas. Estas filhas poderiam simplesmente ter, abandonado tudo. Não, elas disseram, nós vamos honrar o nosso pai. Nós vamos honrar o nosso pai. Eu tive uma conversa com os meus filhos, eu procuro sempre estar aí conversando com eles, e eu sempre digo que quando os filhos honram os pais, Deus os honra também. E eu tenho certeza que estas meninas, elas só alcançaram o que alcançaram, porque o seu pedido tinha uma motivação. Não era uma motivação rebelde, egoísta, egocêntrica, mas era uma motivação de honrar o seu pai. Honrar o seu pai é bíblico. Honra teu pai e tua mãe. Eu costumo dizer que quem financia os sonhos de filhos que honram não são os pais, é o próprio Deus. É Deus que honra, é Deus que prospera
o filho que honra seu pai, o filho que honra a sua mãe. Então, qual é a motivação do seu coração quando você está diante de uma situação difícil? Uma grande lição aqui para mim nesse terceiro tópico é: diante de uma situação difícil, conflitante, escute o seu coração, senta um pouco, para um pouco e faça essa pergunta: peraí, mas qual é a motivação? Você está querendo resolver o problema ou criar um outro problema? Não é? Qual que é a sua motivação? Você está pensando apenas em si, ou você está pensando na sua família, ou você está pensando nos outros? Não é? Então essas meninas não estavam movidas por egoísmo, mas por altruísmo. Elas queriam honrar a memória de seu pai. Certo? Muito bem. Tópico 4, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, isso é muito importante para nós, para a continuação do nosso trabalho. E aqui nós temos o poder do clamor aqui no tópico 4, né? E aí, para mim, tem uma frase aqui que eu gostaria que você pegasse caneta aí para você anotar. A resposta inesperada. Moisés se viu diante de algo tão sério e ímpar que precisou levar aquela causa perante o Senhor para obter orientação. Por isso que é muito bom você apresentar problemas para gente que ora. Cuidado. O adolescente precisa aprender isso. Cuidado para quem você conta os seus problemas, ok? A melhor coisa que tem é você falar com quem ora, com quem busca a direção de Deus. Aos olhos humanos e dentro do contexto histórico-cultural daquele povo, a mudança aqui na lei seria algo completamente impossível. Seria completamente impossível. Não tinha como isso aqui acontecer. Mas elas atraíram a atenção e o favor do Senhor ao saberem pedir, crendo na justiça divina. Deus não é injusto. Então, mesmo indignado, saiba pedir. Indignação é melhor que revolta, tá? Saiba pedir. A palavra de Deus nos adverte que alguns não recebem o que querem ou precisam simplesmente porque não pedem, mas também há aqueles que pedem, porém pedem mal, só olhando para os próprios deleites pessoais, ou seja, movidos de egoísmo, tá? Mas no caso dessas meninas, não. No caso delas, nós temos aqui um pedido de fé. Um pedido de fé. O pedido daquelas jovens demonstra uma fé notável. Primeiro, pelo contexto já analisado. Elas poderiam, dentro desse contexto, aonde elas não tinham direito, a cultura era assim, elas podiam olhar aquela situação e não fazer nada. Esse é o primeiro ponto. Elas poderiam não fazer nada. Então você, diante de uma situação difícil, primeira, você pode não fazer nada. Segundo, você pode se revoltar, se rebelar, jogar tudo para o alto. Terceiro, você pode se lembrar que serve um Deus, que é todo poderoso. E você pode pedir a Ele. Porque pedir a Deus, diante de uma situação dessa, é demonstrar fé. Crer que Deus pode mudar a história. E a frase para mim desta aula, que marca para mim esta aula é: o seu clamor pode mudar a história. Quando você ora, quando você clama, duas coisas podem acontecer. Ou o clamor, a sua oração, muda a história, ou Deus muda você. Mas que algo muda, algo muda. Deus viu nestas meninas humildade. Deus viu nestas meninas honra. Deus viu nestas jovens fé. E por conta disso, Deus honrou o pedido delas. Deus honrou o pedido delas, de tal maneira que a partir delas o estatuto mudou. Olha o impacto que tem uma atitude de fé bem direcionada. Uma atitude de fé mudou a situação para elas e mudou a situação para toda uma geração. Uma atitude de fé pode mudar a sua história e a história de todos à sua volta. Ao invés de se rebelar, fique indignado. O rebelado bate com a cabeça na parede. O indignado bate o joelho no chão,
porque ele crê que serve um Deus todo-poderoso e misericordioso. O seu clamor pode mudar a história. Amém, meus amigos? Esta foi a nossa lição 3 na classe de juvenis. Um forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.